Boa noite a todos. Eu espero que me estejam a ver em boas condições. Façam-me só aqui sinal que estão a ouvir bem aqui o som, de 1 a 10. Se puderem aqui colocar aqui no chat, aproveito para vos cumprimentar, obviamente. Meu nome é Rui Miguel Coelho. Esta sessão está a ser gravada. Vamos ter uma sessão científica breve, com testemunhos, muito focado em pessoas que mudaram a sua vida também. Queria já agora que só que nos escrevessem, especialmente se estás a ver aqui numa gravação. Queria dizer que nós estamos aqui a ter pessoas que nos estão a ouvir em vários pontos do mundo e, se puderem, também vão colocando aqui de onde nos estão a ver para eu poder também vos acompanhar e poder também vos dar as boas-vindas dos vários pontos do mundo de onde vocês estão, que é muito importante que percebam todos que quer Ponta Delgada, quer Paris, neste caso, Portimão, Massamá, Valença do Minho, Rui, um abraço, Monte Alegre também aqui. Estou aqui a ler à medida que vão passando, está a ser muito rápido, há muitos nomes que nem sequer estou a conseguir ler. Miradair, Lagos, Santarém, Peniche, Lisboa, enfim, Suíça também, um abraço aqui para a Flávia. Sei que temos pessoas que nos estão a ver de todo o mundo, literalmente, mas também hoje, em particular, queria dar também as boas-vindas a toda a gente das ilhas, quer da Madeira, quer dos Açores, quer de outros locais que não Portugal continental e ilhas, porque é muito importante dizer-vos que não é a distância que nos separa, muito pelo contrário, a distância até nos aproxima na vontade que nós temos também de partilhar coisas boas com as outras pessoas. Portanto, queria muito dar-vos aqui os parabéns. Queria-vos dizer que vocês vão aqui ver algumas informações e vão ouvir também aqui testemunhos que relatam a mudança de vida de muitas pessoas. Eu tenho o privilégio e o prazer de estar também hoje aqui a orientar esta sessão e vos dizer que quando eu comecei ainda em 2022 não havia esta quantidade de testemunhos, este brilho que vocês vão ouvir aqui hoje também, pessoas com vidas transformadas, mas também é verdade que quando nós começámos como pioneiros absolutos, a verdade é que todos nós estávamos em pleno Covid, ansiávamos por alguma coisa que nos pudesse mudar a vida, nomeadamente ao nível da nossa proteção imunitária, da nossa energia, e felizmente houve uma determinada ocasião, uma viagem nos Estados Unidos, deparámos com uma tecnologia nova que se chama fotobiomodulação, que eleva o corpo em luz. Eu não sou médico, não sou cientista, não sou investigador, nem sou enfermeiro, nem profissional de saúde, mas sou pai, sou também alguém que é curioso da vida das tecnologias e aprendi que nós todos temos que estar muito atentos àquilo que é a possibilidade de nós também termos a nossa vida elevada quando alguém partilha connosco alguma coisa. Portanto, se hoje estás a ver esta gravação, porque alguém te mandou o link, ou se estás aqui hoje como convidado, é porque alguém quer que tu conheças melhor aquilo que é uma tecnologia que pode literalmente mudar a tua vida ou a vida das pessoas à tua volta, não apenas do ponto de vista de saúde física, mas também mental, emocional, relacional, porque não? Nós vivemos uma pandemia de relacionamentos, também espiritual para quem for mais crente, e porque não também do ponto de vista material, financeiro, se descobrires aqui alguma coisa que te possa elevar a energia para poderes fazer o melhor trabalho naquele que é a tua profissão, a tua atividade. Bom, então eu queria dividir aqui este momento, vamos passar aqui alguns minutos juntos, em 3 blocos. Eu vou-vos explicar brevemente em que é que consiste a tecnologia. Como eu sou um não profissional de saúde, vão entender que não é preciso ser profissional de saúde para poder espalhar e partilhar este conceito. Todos nós até devíamos saber muito sobre esta área. Vamos ter depois um conjunto de testemunhos criados, vamos ter 2 ou 3 testemunhos para vocês perceberem como é que isto impacta, para ter uma conclusão para eu vos chamar à realidade e à ação de que nós devemos ser médicos da nossa própria vida, ou saúde, se quiserem ver dessa forma, está bem? Portanto, vou partilhar aqui algumas ideias simples, porque eu quero que vocês percebam que é simples o conceito. O PETS, ou a tecnologia, corresponde a este círculo redondo que estão a ver aqui nesta imagem, esta senhora que usa, neste caso, junto ao peito, que permite que nós possamos regenerar em 3 níveis. Primeiro, elevação, elevamos um peptídeo de cobre, já vou explicar o que é, ativamos as nossas células terminais e regeneramos o sistema biológico como um todo. É um conceito integrado para vocês perceberem que esta tecnologia tem vários efeitos, um deles é muito importante dizer-vos que nos eleva o nosso peptídeo. É um peptídeo de cobre, que é muito importante dizer que é um conjunto de aminoácidos simples que depois dá sinal ao nosso corpo para reativar células terminais de forma automática, não precisam de aprender nada, não precisam ser doutorados em medicina nem em ciência, perceber que isto é um mecanismo biológico de proteção humanitária e humana, e depois regeneramos o nosso corpo através desta aplicação que de facto tem o condão de poder reativar o funcionamento celular. Eu vou dizer outra vez celular, as células são a condição essencial, são o nosso núcleo identitário, a partir do qual nós crescemos e que nos permite regenerar. Portanto, este conceito, mesmo que tu não percebas nada nem de ciência nem de saúde,
nem tenhas muito interesse, eu quero dizer que é comum a todos nós, por mais conhecimento ou menos tu tenhas, está bem? Aquilo que a ciência permitiu foi que a LifeWave, como empresa, tivesse hoje uma tecnologia patenteada que pode permitir que as várias pessoas que estão, inclusive, aqui possam ter uma vida com muito mais sentido. O grande inventor, cientista, Dr. David Schmidt, foi ele que, através de 200 patentes e mais ainda, conseguiu patentear esta tecnologia de forma simples para que todos nós possamos ter esta tecnologia na nossa mão, que hoje é possível em mais de 80 países, e foi patenteada em 2020, até uma coisa muito recente, e permitiu um enorme crescimento da forma como eu pessoalmente vejo a saúde, não como cremes, não como injeções, não como comprimidos, não como operações, mas como luz que regenera. Eu vou repetir este termo que é muito importante, como luz que regenera. Todos nós precisamos da nossa fotossíntese humana, ou seja, a biologia humana precisa de luz. Nós somos luz na essência, cada célula reage à luz e transmite luz na comunicação entre as células. Se nos falta a luz interior ou exterior, o corpo não funciona tão bem. Esta foi a grande invenção deste homem, David Schmidt, que permite que, através de um simples PETs, uma tecnologia de luz e de cristais, nós tenhamos a nossa atividade solar muito mais protegida e reativada, se quiserem ver desta forma. Existem muitas patentes, os estudos são muito completos, existem mais de 80 estudos, todos nós podemos ter acesso a eles. Eu não sou um leitor de ciência, não sei estudar uma patente e um estudo científico de A a Z, mas posso dizer que existem pessoas, temos mais de 250 profissionais connosco hoje, quer em Portugal, quer fora, que trabalham diariamente e aplicam neles próprios esta patente, a 10716953, que valida a ciência por trás da tecnologia, que é muito desarmante. Eu, quando vi esta tecnologia a primeira vez, eu não diria que não quis acreditar, mas achei que podia ser demais uma tecnologia simples que nos reativava o corpo. Mas a verdade é que os efeitos estão aqui mais ou menos descritos. Esta tecnologia patenteada tem os efeitos exatamente resultantes da elevação deste péptido de cobre, e inclui a ativação de células terminais. Muito importante dizer-vos que o péptido de cobre, quando é ativado, ele eleva também células terminais. Portanto, toda a nossa energia, o aumento da nossa antioxidação, da proteção imunitária, vem deste efeito conexo, que é automático. O teu corpo não precisa de aprender nada disto para saber o que tem que fazer. Isto é que é a grande magia, a simplicidade do funcionamento. Eu vou explicar rapidamente isto, depois vou pedir aqui um ou dois testemunhos para nos dizer o que é que tiveram como efeito quando descobriram esta tecnologia, porque alguém lhes presenteou ou convidou, porque isto não se vende em farmácias, nem em clínicas, mas é pessoa a pessoa que nós partilhamos. Também é muito importante dizer-vos essa parte. Fototerapia é o conceito, a tecnologia é patenteada com nanocristais, ou seja, no centro existem cristais que permitem rever, ou seja, a luz que nós emitimos como calor é refletida de volta com um novo comprimento de onda, automaticamente, sem tu ligues nenhum botão, não tem drogas, não tem químicos, não tem estimulantes, não há nada que entre dentro do corpo e permite que esta luz nova, vamos chamar-lhe assim, reative as tuas células terminais, quando o grande drama é que as células terminais vão adormecendo ao longo da vida. E, portanto, para resumir, não é transdérmico, não entra através da pele, nem um creme, e não é invasivo. Ou seja, as pessoas perguntam, mas qual é o efeito que isto tem? Como é que me vai mudar? É a tua própria luz que vai permitir essa mudança, está bem? Este conceito pode ainda estar um pouquinho difuso ou não tão claro, mas eu queria talvez até começar aqui pela Sofia Matos. Eu sei que ela está aqui agora, está-me a ouvir, de certeza. A Sofia pode ligar Sim. aqui o microfone. Sei que ela está aqui já connosco. Sofia, boa noite. Olá, boa noite. Estás-me a ouvir? Olá, olha, eu estou a ouvir. Até vou interromper aqui a câmara para tu poderes entrar. Mas fala-nos um bocadinho qual foi o teu grande. Como é que tu descobriste a tecnologia? Ou seja, houve alguém que partilhou, nem precisas de falar nessa parte, mas alguém partilhou contigo, e depois tu começaste a descobrir como é que a tecnologia funcionava. Fala-nos um bocadinho de ti, quem é que tu és, como é que tu te apresentas aqui, depois que efeitos é que tu sentiste e como é que te sentes hoje. Não sei se. Eu Olha, eu sou não uma sei se. com 16 anos. Estão a ouvir ou não? Estou a ouvir, estou a ouvir. E uma com 23, conheci a Cátia Batista, que foi ela que me apresentou, e depois, entretanto, apresentou-me a ti e em boa hora eu cheguei a vós, porque eu andava aqui com uns p- problemas de saúde e o meu marido, e eles não terminaram ainda, mas o X39 inicialmente vou falar sobre mim. Eu tenho endometriose, descobri há 2 anos, e
e eu tinha imensas perdas de sangue, mesmo tomando pílula e tudo mais, e andava completamente desregulada. E com o X39, nós estamos a fazer há 60 dias por aí. E o meu já está tudo regularizado em termos de endometriose. Eu tinha um problema num pé, que andava sempre coxa, deixei de todo. Tinha, pelo que o médico me disse, eu tinha um esporão, que o esporão desapareceu. E o mais incrível no meio disto tudo é ao final do dia sentia-me cansada, agora esse cansaço não existe. A clareza mental, ao final, eu não dizia ao final do dia, mas sim ao final da semana. Lá para quinta-feira já começava. Eu sou funcionária pública, trabalho numa junta de freguesia e ali para quarta, quinta-feira, o cansaço já tomava conta de mim ao final do dia. E agora isso não acontece. A qualidade do sono. É mesmo uma coisa fantástica. Eu não dormia uma noite completa, acordava imensas vezes e isso deixou de acontecer. E a energia. Eu faço exercício físico e, há um tempo para cá não me custa tanto fazer como gostava. O meu marido ainda está, com um problema de hemoglobina, ou seja, tem que, de 15 em 15 dias tirava sangue, e agora está, passado 2 meses, está a tirar de mês a mês. Ou seja, os valores, fez análise a semana passada e os valores estão a baixar muito. Tinha algumas dores e as dores desapareceram. Hum, a minha filha, a Mariana, ela toca clarinete e ela, em termos de postura, se tiver a tocar durante muito tempo, depois ganhava umas dores nas costas, que é certo é que essas dores desapareceram. Hum, eu ainda tenho mais algumas coisas para dizer, não sei se posso Claro que falar, sim. se Podes, claro que sim, eh, podes. a minha filha mais velha e a minha sobrinha, elas trabalham e estudam. E então, em termos do X39, elas sentem uma grande clareza mental em termos na escola. Ou seja, lá para quarta-feira o cansaço já começava a tomar conta delas. E com a utilização do X39, elas têm muito mais resistência do que tinham. Os meus pais, eu levei a família toda. Isto, se é bom para um, tem que ser bom para todos. E não é que tem, ele é mesmo bom para todos. O meu pai já diz assim: eu não quero deixar de viver com isto. Porque o meu pai tem 75 anos, ainda é uma pessoa super ativa e tinha algumas dores. E ele andava há 2 meses com uma dor num braço, e o que é certo é que ele já nunca mais se lembrou daquela dor no braço. E acho que, mais ou menos, Rui, se achas que podes perguntar mais alguma coisa, estás à vontade Eu comigo. queria, eu queria apenas, só para terminar, dizer: há muita gente que dificilmente acredita que é possível uma coisa destas. Eu acho que tu próprio tiveste algum ceticismo no início, porque é normal. Agora, depois da tua experimentação durante várias semanas, o que é que tu podes dar como conselho a quem está aqui hoje ou quem está a ver a gravação, que pode às vezes não compreender tanta tecnologia, porque é normal, o que é que tu podes dar como conselho a essas pessoas? Experimentem apenas durante um tempo para comprovar tudo aquilo que a gente dizemos. Porque às vezes é verdade, Rui, às vezes é difícil as pessoas acreditarem naquilo que nós estamos a dizer. Porque, e muitas vezes eu normalmente não explico quando envio os vídeos para as pessoas perceberem, porque se calhar é mais fácil chegar às pessoas através de outras pessoas a dizer do que propriamente nós. Eu sou sincera, eu quando iniciei também fui à procura de testemunhos e os testemunhos, houve um que me impactou imenso, que foi de uma senhora que dizia que o pai tinha Alzheimer e que há imensas semanas que não perguntava pelos netos e naquele dia ela chegou lá e ela
e o pai perguntou pelos netos. E isto é uma coisa fantástica. Dá-me vontade de gritar ao mundo a dizer, isto é verdade. Sem dúvida, minha querida. Olha, parabéns pelo teu resultado. E acho que vamos ainda ter ouvir-te muito e muitas vezes, porque tu vais espalhar certamente por muitas pessoas, porque queremos todos o bem do outro, mas eu acho que os resultados em ti só agora é que estão a começar. É aquilo que eu acredito. Sim, sim, isso é verdade. Obrigada. Muito bem, minha querida. Muito obrigado, eu. Obrigado pelo teu testemunho, e a ideia aqui hoje é que vocês sintam que os testemunhos têm muito poder, porque nós vivemos exatamente dos resultados. Isto é um conceito de células staminais, que já vos expliquei o que é que está por detrás desta tecnologia e qual é o grande princípio. É que, à medida que o corpo vai envelhecendo, ou temos mais idade, aquilo que a biologia pode comprovar é que as células staminais que nos compõem todos os órgãos do corpo vão, não diria desaparecendo, mas vão adormecendo, estão dormentes. E ninguém nos explicou isto. A mim nunca ninguém me explicou nas minhas aulas de biologia e de ciências que nós iríamos ter células estaminais que iam dormir ao longo da vida. Quando eu entendi que a célula estaminal é fundamental para poder preservar a energia do corpo e poder fazer a função de proteção imunitária, eu quis reacordar as minhas células estaminais. Porque ao recordar os céus terminais de forma controlada e de forma propositada, eu consigo aumentar a minha energia, consigo aumentar a minha proteção e também reduzir o foco da doença. Muito importante isto. O problema da inflamação, muitos de nós falamos de inflamação, que a alimentação inflama, que o stress inflama, que nós vivemos tempos complicados de inflamação. O grande problema não é a inflamação crónica. A inflamação todos nós precisamos ter porque a temperatura do corpo é, de alguma forma, inflamação. O problema é quando ela se torna crónica, acima do normal, e nós não conseguimos eliminar. Uma das formas de conseguirmos controlar é exatamente através de células terminais ativas, que podem exatamente poder fazer esta função de proteção. E se vocês perceberem, este conceito é, quando nós somos muito novos, as células terminais são a principal fonte de energia e de rejuvenescimento do corpo. Quando nós vamos entrando com mais idade, 15 anos, 10 anos, 20 anos, se calhar até antes disso, o corpo começa a ter um problema que é células terminais adormecidas. Quando chegamos mais ou menos aos 80 anos, estima-se, é uma estimativa da ciência dos médicos, que apenas 50% estejam ativos, e quando chegamos aos 50, 60, esse é o grande drama, e se calhar estão aqui hoje, nesta sessão, estão a ver a gravação de pessoas com essa idade, ou mais ou menos por aí. O grande drama é que nós praticamente não temos proteção imunitária vinda das nossas células terminais. Esse é o grande drama. E esta aplicação que a Sofia falou na primeira pessoa permite reativar as nossas células terminais com tudo o que vem de volta. E não é só para nós, é para toda a gente que está à nossa volta. Portanto, este conceito geral, mais uma vez, não se destina a curar, nós aqui não curamos ninguém, nem podemos dizer que cura, e eu quero sempre dizer que é muito importante que vocês continuem a ser acompanhados pelos médicos que vos acompanham. O que pode acontecer é que um dia chegam lá e o médico diz já não precisa da medicação A, B ou C, ou está muito melhor do que a última vez que eu vi, que é uma coisa que é muito natural aqui em nós. O que nós vemos cada vez mais é um aumento de força, e reparem que com a idade a aumentar, a força é muito importante para nós podermos segurar-nos, para não perdermos o equilíbrio, e porque a força ou o músculo também é um indutor de metabolismo, portanto ajuda-nos a tudo aquilo que são funções metabólicas normais do corpo. A redução da inflamação, já falei, aumenta a resistência, a lógica de que falou também aqui a Sofia, muita energia, muita vitalidade, clareza mental, ou seja, a mente volta a reacender-se, conseguimos ter memória nova, conseguimos ter muita presença nos momentos, é muito fundamental, especialmente quando as pessoas voltam a ter consciência de si. Depois, não vos queria enfatizar muito isto, mas eu diria que o sono, ou a falta dele, é uma das grandes pandemias do universo atualmente. As pessoas não dormem o suficiente, ou quando dormem, não dormem profundamente. E o que esta tecnologia faz é repor o sono profundo. Há relatos de pessoas que passaram a dormir 3 vezes mais sono profundo. Às vezes não é preciso dormir 3 vezes mais em termos de horas, mas nas mesmas horas que dormimos 3 vezes mais o sono profundo, o corpo funciona de uma forma totalmente diferente. E depois, a restauração de condições esqueléticas e musculares, porquê? Porque é um processo gradual de aumento dessa capacidade, e a pele, ou se quiserem, o nosso colagênio, que é o órgão ou molécula principal daquilo que é toda a estrutura de tecidos e estrutura muscular e de locomoção, e a pele obviamente é fundamental, melhoram exatamente com esta estrutura de colagênio, que é nós chamamos aqui uma cola de gênio, porque cola o corpo um ao outro. Portanto, se isto não fosse suficiente para te chamar a atenção, eu diria que o mais extraordinário é que isto é um processo cumulativo, não tem que acontecer nas primeiras horas, nos primeiros dias, embora há pessoas que relatam exatamente isso, mas é um processo cumulativo que permite dizer-me, a mim, se fores uma pessoa disciplinada e se procurares voltar a entrar no teu equilíbrio, tu vais ver que isto é um efeito que vai
tendendo a acumular. Primeiro, inicialmente, são os genes que voltam a reiniciar, a expressão genética dos genes que tu tens que te dão a propagação para a saúde. Quando nós deixamos mais algumas semanas, 2, 3, 4, o cérebro, ele próprio começa a reestruturar-se, ou seja, a presença mental clareza. Há pessoas, já agora, que têm isto nas primeiras horas. Eu não posso prometer, e nem prometo nada, cada corpo é um corpo diferente, tem a sua própria lógica, mas há uma estrutura fantástica quando o próprio cérebro começa a entrar em equilíbrio e começa a ter aquilo que se chama neurogenese, que é o renascimento neural, porque há células terminais neurais também, podemos também provocar esse equilíbrio. Quando chegamos aos 2, 3 meses, é o início do grande milagre. Não é milagre, mas é ciência, que é o corpo começa a reestruturar-se com o colagênio, ou seja, o colagênio interno, e atenção que o colagênio não é um creme que se põe no corpo ou na pele, porque é uma grande falácia, não vou dizer mentira, uma grande falácia, porque a molécula de colagênio é mais grossa do que a nossa estrutura porosa, tem que ser colocada de dentro para fora para ela funcionar. E, portanto, quando começamos, a partir dos 3 meses, eu diria que é o verdadeiro milagre. Pessoas que não andavam voltam a ter vontade outra vez de se mexer, pessoas que estavam deprimidas voltam a ter vontade de viver, pessoas que não conseguiam fazer exercício têm vontade de andar e de se locomover, pessoas que tinham patologias muito complicadas, doenças degenerativas e muitas vezes complicadas de reverter, começam a dar sinais incrivelmente positivos de recuperação, mas eu diria que o grande corolário, quando chegamos aos 6 meses ou mais, para pessoas como eu que usam diariamente já há mais de 6 meses e mais de um ano, é a reversão da idade cardiovascular. A estrutura cardiovascular regenera-se, repõe-se. Isso é absolutamente impagável, porque é o coração, o músculo cardíaco, tudo o que é estrutura de veias que transporta o nosso sangue, o oxigênio e os nutrientes, que começa a funcionar muito melhor. Isso é impagável. Não há preço para a saúde. Experimenta perguntar a uma pessoa doente qual é o seu único sonho. Ele vai dizer ficar bom. Pergunta a alguém que tem saúde profunda, vai ter os sonhos todos do mundo, pode viver, pode celebrar, mas uma pessoa doente, eu quando digo doente é que hoje está na cama, hoje não se consegue mexer, hoje não tem saúde, não tem equilíbrio. Pergunta-lhe o que é que essa pessoa quer. Ela quer viver, quer ter saúde. E nós temos aqui uma ferramenta para eles todos. Todos. Não há hoje condição nenhuma que não possa ser melhorada com a ativação das nossas próprias células terminais. Atenção, quando falo de células terminais, é as nossas próprias, não é induzidas, não é injetadas, estamos a falar das nossas próprias células terminais. Isto é muito importante dizer. Aliás, queria pedir aqui 2 testemunhos também, para depois terminarmos com uma conclusão. Queria pedir aqui ao Frederico, eu sei que o Frederico está aqui também, alguém que tem um testemunho incrível de próstata ou de prostatite, ele inclusive tem aqui, não sei se ele consegue ligar aqui o microfone. Frederico, não sei se consegues ligar o teu microfone só para dizer aqui boa noite, que eu acho que tu já tens permissão para poder falar e aparecer. Confirma-me só que estás aqui na sessão, por favor. Boa noite, Boa noite, boa Frederico, como noite. estás? Está-me a Olha, ouvir? conta-me, estou-te a ouvir muito bem. Frederico, conta-me, no teu caso, o que é que aconteceu, nomeadamente com a tua próstata, por favor. Pronto, eu vou tentar ser sucinto e rápido. Eu, de início, quando ia urinar, sentia um ardor. Por vezes queria urinar, mas não tinha um sítio para urinar. Guardava e quando queria urinar, depois tinha dificuldade em urinar. Fui ao médico, o meu PSA estava em 4,9. Fiz ecos e uma TAC em que viram que a próstata estava com inflamação, que um quisto, e o quisto estava a fazer com que a próstata aumentasse e fizesse pressão na bexiga. Daí o ardor e a dificuldade em urinar. Uh, Esse médico disse que a solução era a operação. Foi o outro médico que também disse-me que a solução também era a cirurgia. Vim a Lisboa, São Paulo, bem bom, e disseram-me que a solução também seria cirurgia. Entretanto, a minha filha, Cláudia Costa, que é fisioterapeuta pélvica, que já estava na LifeWave, tentou-me convencer, porque eu de início não acreditei no X39, tentou-me convencer, lá convenceu, e passado um mês, o ardor desapareceu. Quando tinha algum problema que não podia urinar de imediato, já conseguia urinar e passado 3 meses pedi ao médico para fazer a análise e o PSA já estava em 2,1. Passado 6 meses, o PSA estava em 2,3. Neste momento eu não tenho ardor nenhum, não sei o que é isso.
não, posso aguentar a minha urina, que não tenho nenhuma dificuldade. E mais, falou aí que as nossas células estaminais fazem-nos rejuvenescer. É realidade, porque com o X39, até mesmo, isto para os homens é importante, a nível sexual, também melhorei e muito. De maneira, agradeço ao David Smith e ao X39, porque com isso eu rejuvenesci mesmo. É o que eu tenho a dizer. Incrível. Se tem algum problema na próstata, aconselho a usar o X39. Eu usava 2 dedos abaixo do umbigo e foi o suficiente. Neste momento, não sei se estão a ver, estou aqui a usar o X39, porque foi o oftalmologista que me disse que eu tinha cataratas. E estou a usar o X39 e tenho a esperança que não vou ser operado às cataratas. É Incrível, isso. Frederico. Estou super comovido com o teu testemunho. Já agora o Frederico está na Ilha da Madeira, portanto hoje também celebramos os ilhéus, os insulares, aqueles que às vezes parecem estar um bocadinho mais isolados, mas são pessoas tão resilientes, tão crentes, que eu hoje estou a gravar-vos aqui a partir dos Açores, da Ilha de São Miguel, que me comove pela beleza, mas não fica atrás a beleza da Madeira e acima de tudo da resiliência, da capacidade e da força dos madeirenses, que eu também quero aqui celebrar, porque realmente mostram-nos que a força e a raça portuguesa, independentemente de onde está, é muito crente e nós, com a crença e com a tecnologia certa, vamos muito longe. Portanto, Frederico, é um privilégio Agradecemos a filha Cláudia ouvir Costa por isso. e obrigado, Cláudio, por teres partilhado. Isso é uma coisa importante que o Frederico acabou de dizer. Alguém que conhece esta, esta tecnologia é porque alguém partilhou, alguém ouviu, alguém recebeu um testemunho, alguém recebeu um link e disse: eu quero saber mais. Se estás aqui hoje porque alguém partilhou o link contigo, eu quero que tu hoje fales com a pessoa que partilhou o teu link e diga assim: explica-me melhor, que se calhar esta live abriu-me os olhos, o testemunho do Frederico, o testemunho anterior da Sofia, tocou-me e eu quero saber mais, porque pode ser a tua vida e a vida dos teus a mudar, porque ninguém hoje nunca mais vai dizer ao Frederico que não há tecnologias que nos podem surpreender. O Frederico hoje é um homem diferente daquilo que descobriu. E neste momento eu não acredito tanto na medicina tradicional. Acreditem que eu já tenho tido provas que a medicina tradicional só estão a cometer erros atrás de erros. Concordo contigo, meu querido. Eu quero dizer a todos que é importante que percebam que tudo é importante na medicina, mas é óbvio que nós temos que dar oportunidade também a tecnologias que não são invasivas, que não nos colocam químicos, e temos que dar oportunidade de sermos uma coisa que eu aprendi nesta empresa: sermos médicos da nossa própria saúde, sem nos armarmos em especialistas, mas entender que o nosso corpo afinal é mais simples de funcionar e temos que o libertar de químicos, se possível, para termos uma vida muito mais completa e muito mais prolongada. Meu querido Frederico, muito obrigado. Adorei o teu Concordo testemunho. Um plenamente. abraço Boa grande. noite também. Um Um abraço para abraço ti, meu também. querido. Um abraço para ti. Olha, eu queria agora falar também, já que falamos de testemunhos, queria falar de um outro testemunho, só para encerrar com duas ou três notas, já que estou na Ilha dos Açores. Queria ouvir aqui a Marisa Raposo, porque a Marisa Raposo tem um testemunho que é arrepiante, de tocante, uma história que realmente é sofrida e intensa, e hoje em dia, das pessoas todas que eu acompanho, e a Marisa é uma das razões pelas quais eu hoje estou na ilha de São Miguel, nos Açores, porque me tocou muito a capacidade que esta mulher tem de mudar a sua vida e toda a gente à volta. Eu não sei se, Marisa, podes ligar também o teu microfone e a tua Olá, câmara, olá. só para ter a certeza. Boa noite a todos. Aqui Já está, liguei a Marisa. Muito bem. câmara, estão a ver? Está a ouvir? Então, Olá, olá, tudo bem? conta o teu testemunho, minha Boa querida, noite a conta o teu todos. testemunho. Pronto, eu sofro de fibromialgia e de depressão há 15 anos. Eu conheci o X39 no dia 6 de janeiro deste ano e passado 40 minutos de colocar o selo na sétima vértebra, eu deixei de ficar com dores. Eu senti um calor a subir pelo pescoço acima e aqui parecia uma luz aqui no cérebro, nas laterais. Eu parecia que estava acendendo as lâmpadas da árvore de Natal. Entretanto, comecei a sentir um relaxamento nos ombros e a dor em 40 minutos, 50 minutos, foi-se embora. Entretanto, comecei a dormir melhor, a ter mais energia, a não ter ansiedade, já não tomo ansiolíticos, já não reduzi o antidepressivo de 90 miligramas, o duloxetina, passei para 60 miligramas e estou-me a sentir muito bem. Deixei de tomar o ansiolítico, a CDC, e logo nos primeiros dias comecei a sentir que respirava muito bem.
porque eu tomava Montecast, que era um comprimido para a asma, e não foi preciso tomar. Eu comecei a sentir que à noite respirava muito bem e não tinha necessidade de tomar um Montecast. Entretanto, na 7ª semana, comecei logo a sentir uma clareza mental, ou seja, eu acordava com o nevoeiro aqui e comecei logo a sentir que o nevoeiro foi-se embora nos primeiros dias. Na 7ª semana, eu tive a capacidade de chorar novamente. Eu sou uma mulher de emoções e não conseguia chorar. Tive um bloqueio qualquer que não me estava nada bem. E só o X39 fez com que eu conseguisse chorar novamente. Eu estou muito agradecida porque é um alívio de alma. Vocês nem fazem uma pequena ideia, às vezes, por ser uma coisa tão simples, às vezes é tão banal, mas não é. É uma coisa muito emocional e é uma coisa da alma. Eu senti-me muito bem a chorar. Chorei de alegria, chorei de tristeza e foi fantástico. Eu fiz uma festa. E foi quando eu senti que tinha conhecido o Dr. David Smith. Tinha conhecido o Dr. David Smith porque este abençoado cientista realmente salvou a minha vida. E é isso que eu digo. Ele salvou a minha vida. E agradeço muito à tecnologia e o Dr. David Smith. Esta empresa fabulosa e esta comunidade que apoia e ajuda e realmente tem uma missão de ajudar pessoas. Eu só tenho a agradecer. Entretanto, 2 meses e meio depois, eu também fiquei com o meu cabelo, portanto, caía muito cabelo quando eu me lavava. E o cabelo começou a cair muito menos. Isto foi para mim também fabuloso. Entretanto, portanto, eu também fumava, não era uma grande fumante, mas fumava e queria-me libertar do tabaco. 2 meses e meio depois, portanto, houve uma redução de vontade de fumar. E mais ou menos em 2 meses e meio eu fiquei sem vontade nenhuma de fumar. E hoje não fumo e estou-me a sentir muito bem. Eu só tenho a agradecer. Entretanto, a minha filha, que é um autista nível 1, portanto, a Mariana recusou 2 vezes o X39 e depois realmente já quis usar o X39. E o que é que ela sentiu? Em 2 semanas, ela virou-se para mim e disse-me assim: mãe, eu estou mais atenta. Eu fico a olhar para ela e realmente confirmei. Depois, num jantar com um amigo, ela começou a interagir e a ficar muito mais presente no jantar, em que, se calhar, antes do X39, ela se calhar nem estava para aí virada, nem estava presente nas comunicações, nas conversas, e ela já consegue estar mais presente nas conversas, já quer saber das conversas e está mais integrada. E isso eu tenho a agradecer porque sinto ela é muito mais calma e a dormir muito melhor. Eu também, inclusive, comecei a dormir muito melhor, tomava medicação para dormir e já não preciso de medicação para dormir. Então, tem uma bênção, cada um que faça o possível e o impossível para usar o X39, que é uma bênção. Eu estou a trabalhar na empresa e já está a ajudar muitas pessoas aqui em São Miguel. Portanto, utilizem e consigam também ajudar outros, porque tudo o que a gente dá, a gente recebe. Beijinhos! Incrível, incrível, incrível. Adoro estes testemunhos todos que foram partilhados aqui hoje e queria-vos dizer que é só o início, porque quer a Marisa, quer a Frederico, quer a Sofia, são pioneiros e se tu estás aqui hoje és também pioneiro ou pioneira porque a tecnologia que nós estamos aqui a partilhar, na verdade, só vai começar a ser divulgada com estrutura a partir de junho de 2026, onde o próprio David Schmidt vem à Europa para poder ajudar-nos a lançar oficialmente esta nova era de uma tecnologia que permite reativar a nossa vida. Não é apenas a lógica das células, porque só virem a Marisa, só virem o Frederico, só virem a Sofia, são vidas que ficaram reativadas. Estes testemunhos são muito tocantes, porque na verdade são vidas mudadas com uma simples aplicação. Reparem, a tecnologia são estes discos com cristais orgânicos que nos recondicionam a luz e nós somos seres de luz e podemos usar desta forma. Usamos, para quem tem uma vida diurna, coloca de manhã, quando acorda, quando lava os dentes, durante 12 horas, ou seja, imaginem, colocam das 8 até às 8 da noite, até às 9, não há muita diferença. Enquanto nós usamos a nossa própria luz, o calor ativa este disco. Reparem, isto não tem uma pilha, não tem uma bateria, não tem um efeito químico. É o próprio calor do corpo que ativa esta tecnologia, que nós precisamos achar que é quase desarmante, mas ela é muito profunda, porque foi estudada durante anos e anos. Desde 2004, o Dr. David Schmidt faz esta fotobiomodulação e só em 2020 é que conseguiu fazer a tecnologia completa, com uma frequência patenteada, para fazer
este fenómeno de reativação de células terminais, que é um sonho da humanidade há décadas, há milénios, de poder voltar a ter um corpo regenerado, ou seja, como se o corpo andasse para trás no tempo, e portanto eu digo é verdadeiramente uma máquina do tempo. Portanto, usamos 12 horas, ele eleva, ativa e regenera o corpo, e quando nós removemos para podermos dormir sem esta influência, o corpo permite-se descansar, ser reparado e rejuvenescer, porque um sono profundo e reparador é tão essencial como a nutrição, ou como a água, ou como uma caminhada, ou como exercício físico. Portanto, há aqui uma tecnologia que é usada de forma simples, e a razão pela qual eu digo de forma simples é porque é a simplicidade que tornou este fenómeno de processamento incontornável. Porque à medida que nós vamos usando e partilhando, e existe muita informação neste site thisisitinfo.pt, que todos podem partilhar também, e podem também eventualmente interagir e descobrir a informação que lá está, foi criado para vos dar suporte, não para vender nada a ninguém, porque aqui eu não quero vender nada a ninguém, eu quero apenas partilhar o conceito, que vocês possam tomar uma decisão informada, está bem? Portanto, se tiverem dúvidas, coloquem este site no vosso browser e podem começar a perceber o que é que lá está. Queria só terminar com este slide e depois com uma ideia final, que é o que é importante na tua vida? O que é mais importante? A Sofia quis voltar a viver com a sua família. Eu conheço, felizmente, muito bem a história da Sofia, e a Sofia é uma mulher nova, renovada, com uma energia que se calhar tão contagiante que há muito tempo ela nem sequer sonhava que era possível. Voltou outra vez a ter muita bênção na vida, muita energia. O Frederico voltou a viver. Um homem com problemas de próstata, com essa aflição, com essa, lá, quase esse alarme permanente no corpo, deixa de viver, deixa de conviver, deixa de ter confiança em si mesmo. O Frederico é um homem novo. E reparem, quando a próstata funciona novamente, para o homem é uma prova de vida novamente. Reparem, novamente a libido continua a funcionar, a vontade, o desejo, o prazer, poder ter uma vida conjugal, relacional, sexual, o que quiserem chamar, é uma prova de vida fundamental. E nós precisamos disto, quer homens, quer mulheres. Reparem, quando a Marisa, que teve um acidente grave em 2011 e passou por tudo isto, depressão, muitas dores, doenças autoimunes, volta a ganhar confiança, volta a ser mãe. Reparem nisto, volta a ser mãe, ela volta outra vez a focar naquilo que é importante na vida. A família, ninguém consegue ser muita coisa na vida sem família, reganhar o tempo, voltar atrás no tempo, voltar a acreditar que é possível viver no tempo e com o tempo. Ter segurança, o que é isto ter segurança? É voltar a ter confiança que é possível. Segurança é uma estabilidade que nós reganhamos. E segurança na saúde e na vida é muito importante. Poder viajar. Reparem, eu hoje, há muitos relatos dentro da LifeWeb de pessoas que voltaram a querer viajar, a viajar com entusiasmo, com energia, a voltar a acreditar que viajar é uma coisa, é uma bênção, um conhecimento, um relacionamento. Viajar é uma forma de relacionar. E nós podemos, inclusive é connosco próprios, e poder viajar em nós como processo de saúde é fundamental. Mais saúde é evidente por tudo o que nós falamos aqui, menos dívidas, e porque é que eu coloco isto, muito importante sobre a saúde e economia, menos dívidas porque um corpo com mais energia quer trabalhar, quer relacionar, quer doar a sua energia ao outro. Menos dívidas porquê? Porque as dívidas, quando digo dívidas, estou a dizer no sentido financeiro, porque há muita gente endividada hoje, ou então que olha para a vida com mais dificuldade porque vê os preços a subir, vê o custo de vida a aumentar. Então isto dá pressão, e a pressão dá-nos stress. É possível, inclusive, e vou deixar esta nota, e falo com a pessoa que te convidou, que se quiseres realmente conhecer a fundo este plano, porque eu não vou apresentar absolutamente mais nada, falo com a pessoa que te convidou, inclusive há formas como a empresa pode ajudar-te a ter o valor que é muito acessível já agora desta tecnologia, eu diria comparticipado em parte, ou no total. Portanto, a própria empresa quer dar-vos meios para vocês poderem usar isto de forma gratuita ou semi-gratuita, ou então muito acessível, dependendo da forma como tu encaras a tua participação. Portanto, queria terminar aqui um bocadinho a ideia com este repto. Será que tens estrutura, coragem, foco e capacidade de decisão para reativar a tua vida e as tuas células terminais? É essa decisão que eu deixo, porque estás a um passo, se assim quiseres, de tomar essa decisão que a pessoa te convidou. É tão simples quanto isto. Começar, dizer, eu quero experimentar, eu quero saber mais, e qualquer um de nós, eu incluído, que tenho responsabilidades de crescimento europeu e mundial nesta empresa, como alguns de nós estamos aqui, tenho todo o gosto em te ajudar e ser um complemento, um apoio. Porque todos nós que já experimentamos esta tecnologia sabemos que somos pilares de apoio nos outros. Portanto, dúvidas é natural, muitas pessoas as tenham. Questões de conhecimento científico é natural que muita gente não tenha a base, mas eu digo-vos, o conhecimento de células terminais e da nossa própria energia é tão fundamental
como respirar, como beber água. E todos nós temos que entender que a energia base da vida é uma energia celular. Quando reparamos uma célula e ajudamos a ter mais energia, estamos a recuperar o corpo todo e o sistema corporal é integrado, ou seja, o coração não vive sozinho dos pulmões, os pulmões não vivem sozinhos do pâncreas, o pâncreas não vive sozinho do estômago ou do cérebro. Cada vez que melhoramos um órgão, todo o corpo melhora. É isto que eu desejo. Um corpo mais rejuvenescido, uma capacidade de pensamento, uma capacidade de entrega para que a vida valha a pena. Portanto, tu podes ser também transmissor para os outros do teu próprio exemplo e eu espero que o sejas, porque é isso que é o meu desejo e certamente toda a gente está aqui hoje, que tu possas viver uma vida com mais sentido e que possas um dia, quem sabe, compartilhar connosco também o teu testemunho, tá bom? Então, mais uma vez, vos cumprimento, procurem a pessoa que vos convidou para dizer qual é o evento mais próximo neste calendário português internacional, para que vocês possam também partilhar e querer saber mais. Da minha parte, é um privilégio, é mesmo um privilégio poder partilhar estas sessões com vocês e poder ajudar, quem sabe, a restaurar mais vidas, e basta uma vida de hoje, e hoje tenha sido mudado com esta transmissão, e já a minha compensação é mais do que muita, porque Deus sabe o que faz e nós transbordamos de alegria cada vez que alguém descobre que tem mais vida dentro dele do que julgar. Um abraço para todos e vemos muito em breve no próximo evento. Um abraço e até breve.